Boa tarde, estamos só aguardando alguns detalhes aqui para iniciarmos aqui a assembleia. Seu nome é? João. João. Isso. João de Preto. Oi? João de Preto. João de Preto, ok. É você que estava conosco agora há pouco aqui. E Maravilha. Bom, meu é Zé Antônio, muito prazer. ô Zé. Você está aí numa terra maravilhosa, na Paraíba. Não, eu estou em Santos. Mas não é 083? Não, meu não. Ah, então tem mais uma pessoa aqui. Tem mais um aí, acho. Isso eu não estou vendo aqui. Esse 083 que está aqui é o link de entrada que foi passado no grupo. Tá. No Ok. gel, Então são nós dois por enquanto mesmo. É só nós dois, João, por enquanto. Beleza. Não, a extensão testei ela ontem à noite. Aqui não tem O nada. problema é lá. Deixa eu contar, cara. Não tem energia, estou arrumando isso agora. Estou tentando arrumar, não tem energia aqui para nós também. Se eu arrumar, a gente. Direto, para ver se vai. Tem que, né, informar que tinha energia. Tinha. Só que teve um problema técnico aqui. Não está chegando energia aqui mesmo. Voltou a energia aí? Então, vamos pôr aqui, já te falo já. Peraí. Ligou? Não, Não! Vê agora. também não. A energia elétrica funcionando até agora, João. Não funcionou? Não, estava funcionando até agora a energia elétrica. Ixi. É para ligar a TV aqui para o pessoal que está presente. Eu estou na bateria aqui do notebook, mas mesmo assim tem só 1h15. Daqui a pouquinho acaba. Vai fazer água? Tá, você já me mandaram. Eu já botei para encher ela inteirinha. Só tem que complementar com o que acontecer com a votação. É só assinar aí. Se acontecer alguma coisa, porque já sabe, né? A data oficial é a data de hoje. Não sei de nada. Você colocou sócios fundadores? Gostou, né? Eu não sei porque na primeira tinha posto desapareceu. E a gente fez Aquela coisa diretoria lá também, tá lá, né? Aí eu falei, gente, nós precisamos de sócios fundadores. Porque eles têm sempre. É um peso, né? É que eu não sei quem é o fundador. Você não definiu ainda qual seria esse peso. Vai ter que definir, mas não sabemos. Mas você viu que na falta de um sócio fundadores, não fundou. Foram quantas pessoas? Aleluia. Aleluia. Ainda não tem energia. Mais uma. Está com a tomada na mão. Deve ter rachado Deve ter rachado. Esse carro passando em cima, deve ter rachado. Será que quebrou a extensão? Bora, negão. Só tem energia elétrica. Ele vai para lá. Tem quebrado aqui. Segura aqui um pouquinho. Se for pequenininho, pode puxar, não tem problema. Se for, a gente põe um carregador de celular ali, aparece assim, tá cortada, né? Tem que ver, ele está com o testador lá, viu, Clélia? Marcelo, tem que fazer outra ficha aqui, homem. Pode ser feito depois? Pode. Por quê? Porque a senhorita me Bora! fica sozinha. Chama o Matheus. E aí você já Manda sabe depois como pro aconteceu. tá? O doutor falou alguma coisa aí? O que você falou de fazer a Não, já falei. então. E aí qualquer coisa, tá? Eu quis fazer aquela hora, mas aí dá oportunidade para as pessoas. Obrigado. Tá bom? Obrigadão, tá? Eu que agradeço. Vamos ver se a gente organiza esse ano aí uma festa junina do Bujão. É isso aí, do clube já. Já falei pro Valdir, ele falou, vamos ver, não sei o que eu fiz. Qual é a Botou a data luz pra aí? cortar a grama? Falei, Não. Ainda não. eu falei, escolhe a data para mim cortar a grama. Já tudo preparado lá. Pô, e a festa lá foi maravilhosa. Então, sem arrumar nada, sem fazer nada. Só fazer uma convidei. só em casa. Vamos descer. Eu saí de lá já era mais de 10 da noite. Cheguei em casa depois da meia-noite. Minha mulher estava.
O celular não pegava lá, né? É para levar barraca, para dormir, né? Até outro dia, já emenda churrasco. Tá ligado na fonte? Tá ligado. Tá ligado. Tá. Tava funcionando. Não tem um. E aqui o. Tá funcionando, tá ligado também. O botão aí é só de enfeite. Tá ligado direto. Ah, cara. Estão rastreando ali pra mim. E achou aí no meio. Será que os carros passando em cima quebrou a extensão? Tem uma branquinha ali que tá reclamando. Senão eu vou pôr na sombra, senão eu vou embora. Olha lá, embaixo da árvore lá, ó. Eu tô pra pôr lá, mas aí vai, não vai, não vai. Tá certo, tem razão. Solta ali tudo. E nós aí sem capote também. Vamos embora, então. Fica agradecido, tá? E a gente vai ver como é que faz depois. Eu mando os dados, tudo direitinho. Tchau, fica com Deus também. Prazer conhecer. Vamos lá, molecada. Fez uma festa junina na casa dele o ano passado, Mariporã. Mariporã. Cara, botou música ao vivo. Vai com a gente, nós vamos. Mariporã é muito gostoso. Foi muito legal o lugar lá. E a estradinha também já é uma boa. Mariporã é show de São Paulo, não é longe. Um bom Não, passeio. pertinho. Perto. A estradinha é boa. É um bom Cachoeira, passeio. se chegar cedo, dá pra gente. É 800 metros de casa. Aí, Show. a gente chegou lá no final da tarde. Não consegue fazer um Ainda não. Obrigado. Oi? Vamos. Tchau. Nós Fica vamos com Deus, fazer, tá tá bom? online aqui. Obrigado aí, um abraço. Tchau. Ficam com Deus. Vamos organizar. Tá bom? Tchau. Agora foi. Agora foi. Aê, a televisão ligou? Oi? A gente vai fazer a leitura do estatuto. Vou pôr lá. Senta aqui com a gente fazer a votação já. Achamos defeito. Era aquela coisa lá? Não, é 20, não é 20? 20 já volta. Aqui é online, tá tudo online. Tem alto-falante aqui? Tem? Tem. Como é que faz aqui? Mais ou menos. Meu carregador ajudou, viu? Eu não estava enxergando. Carregador só. Normalmente é para ter, Zé. Normalmente quando você Porque ele tá mudando o microfone para lá não tem microfone. Ah, então deixa só no notebook, né? João, você tá me ouvindo aí, João? Estou. Não, né? Tá me ouvindo? Estou. Tá? Beleza. Estou. Positivo. O Wilson tá entrando agora aqui também. Era o lema dele. É que a gente joga aqui na tela o estatuto. Sim. Aí alguém vai ter que ler o estatuto. Eu disse tudo? Ler o estatuto inteiro. Sim. Legal. Bom, tem que a abertura da Assembleia fazer, você é o presidente, você vai ser o presidente da Assembleia também. O Fernando Alves é o segundo secretário, então ele assume como secretário da Assembleia. Dá para ler aí? Primeiro é o Pedro, né? Nada. Olha os carros parados lá, não pega nada. Só já veio. Eu vou voltar lá agora, aqui no Zoom. Aí eu vou jogar para compartilhar a tela. Aí eles também vão estar vendo aí, tá, João? Tá, Wilson? Tudo bem, Wilson? Beleza. Tem Wilson para Dedéu, né? Tem. Pessoal, vocês estão vendo aí o estatuto? Tá Sim, vendo aí, João? estou. Tá me ouvindo também? Estou positivo. O Wilson tá me ouvindo? O Wilson, não sei, não tá falando nada aqui. Bom, Esse aumenta aí o som aqui. Aí no mais, O Wilson pôs aí no chat que ele está ouvindo, sim. oi? O Wilson escreveu no chat aí que está ouvindo. aí, Testando. aí. Fala alguma coisa aí, João. Olá, boa tarde. Agora Opa! sim, boa tarde. Agora estamos todo mundo te ouvindo aqui. Maravilha. Beleza. Boa tarde para todos aí. Tá todo mundo por aqui, tem mais gente para se juntar aqui. E aí, meu amigo?
Depois da consciência. Tá aí! Tá lá o Altair, ó. Ô, Teteu, chama ele aí. Já contar aí e marcar aí quantas pessoas estão aqui, anotar os nomes. Quem pode fazer isso? Alguém tem caneta? Tem? Essa caneta é minha, tem aqui. Eu tô sem secretário. Não, tá bom, vou pegar meu óculos. Tem óculos, não tá usando nada. Pera aí. Pega os nomes aí, então, de todo mundo vai estar presente. Olha aqui, meu. Ah, é bom. Opa, esse aqui é bom, hein? Ah, maravilha. Seja bem-vindo. Ah, obrigado. Só eu que tô vendo a parte escura aqui, ó. Tá mesmo, tá? Eduardo. Bom, mas a gente vai subindo, não dá pra ver. É o 15º. Wilson de Boia. O outro ali é o Wilson. E o outro é o Wilson. Os dois Wilson. A gente fica melhor. O outro. Outro Wilson. O outro. Bicho, é isso pra caramba, meu Deus do céu. Só que tem 3. Bom, vamos só tomando nota das pessoas que estão presentes, tá? João de Preto e Wilson. Altair, vem aqui, um Outro minuto. rapaz também. Todo o pessoal do Gurgel tem que vir. Tem outro senhor lá também. Quem é? Pô, Rodrigo, encosta aí pra botar. Assembleia. Vamos fazer assembleia. Agora tem que estar presente. Aqueles dois lá, quem são aqueles dois? A Clélia tá. Tem os dois ali também. Estão lá do lado do Gurgel. Lá. Quem que é? Esse é o João Ferraz, né? Bom, vamos dar aí, Valdir. E aí alguém anota o nome, vai até lá, pega o nome deles também. É o João Ferraz. O João Ferraz. Eu vi esse senhor aí que chegou. Quem que é? Bom, pessoal, vamos nos aproximar aqui todos, por favor. A gente vai ter que comprar um microfone e uma caixa de som, hein? Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindo a todos aqui. Está abrindo oficialmente aqui a Assembleia para a constituição do Gurgel Clube e Companhia. Tá? A ata da Assembleia de hoje será feita, será utilizada para registro em cartório da associação. Depois vai ser feito também o registro na Receita Federal, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. E a abertura da conta corrente em nome do Gurgel Clube e Companhia. Bom, para presidir essa Assembleia, eu chamo o Valdir Montes, né, que é o nosso candidato a presidente do clube, né, e para secretariar, o Fernando Alves, que é o nosso segundo secretário. Tá? Então, Valdir, com a palavra, né, a pauta da Assembleia será para discutir a questão do Estatuto, só a aprovação tácita da questão dos valores, né, e a fundação do Estatuto em si, do clube. Valdir, a palavra é sua. Você quer vir aqui? Tá? Não, tranquilo, hein? Mas vai ter que ler o estatuto, é isso? Sim. Todo o estatuto? Deixa eu pegar pelo princípio da ata aqui. A gente já consegue, que lá na ata tem toda uma sequência também das atividades. A ata está aí. Fernando Antônio Alves. Bom, então a ordem do dia: discussão e aprovação do Estatuto do Gurgel Clube e Companhia, escolha dos associados ou sócios que integrarão a diretoria executiva do Gurgel Clube e Companhia, designação de sede provisória do Gurgel Clube e Companhia. Só um esclarecimento, né? Já existe uma chapa montada para a diretoria executiva, composta de 14 pessoas, o Valdir vai explicar melhor. E já temos também a sede provisória, que vai ser no bairro da Saúde, né? E a gente vai estar colocando o endereço aqui também. Tá bom? Bom, Valdir, você quer primeiro pelo Estatuto, né? Muito bem, pessoal. Esse estatuto, depois de muita discussão, bastante análise,
nós chegamos a um consenso e definimos e consolidamos esse estatuto, né? Estatuto esse que vai reger, né, as nossas diretrizes para posterior registro, certo? E então nesse estatuto, obviamente, tem vários artigos. Não sei se cabe ler tudo isso aí. Vai ter que ler inteiro e vai revisando, né, na leitura. É. Então tá. Começar pelo começo, né? Denominação, sede e duração. Então, artigo 1º. Sob a denominação de Gurgel Clube e Companhia, fundada informalmente em 26 de nove de 2021 e oficialmente dia 26 de março de 2023, mais conhecido como hoje, tá? Dia Internacional do Dia Gurgel. Internacional do Gurgel, né? Aniversário do nosso querido João Augusto Conrado Amaral Gurgel. Então, é uma associação formada pela união de pessoas que se organizaram para criar uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. Se você mexer aí, ferrou. Econômicos ou lucrativos. Sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico, assistencial, faltou o S. Assistencial, promocional, esportivo, recreativo e educacional, sem cunho religioso, político ou partidário, com a finalidade de atender a todos que a ela se dirigem, independente da classe social, nacionalidade, sexo, etnia, cor ou crença religiosa, com âmbito nacional e internacional, na forma do artigo 53 do Código Civil, né, que rege estabelece essa diretriz, regendo-se pelo disposto nesse Estatuto Social e pela legislação em vigor. Parágrafo único. A entidade poderá ter bandeira, brasão e símbolo que a identificará. Isso é algo que a gente está trabalhando ainda e vamos amadurecer. Quer revisar? Se ler um artigo aí. Você lê? Vamos lá, Fernando. Artigo 2º. A associação tem sede e foro na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Diogo Freire, 286, Bosque da Saúde, o CEP 04148-110, no sítio eletrônico da internet www.gurgelclube.com.br e no endereço eletrônico contato@gurgelclube.com.br. Terceiro artigo. Sobe um pouquinho, Zé. A associação tem por objetivo social. A associação tem prazo e duração indeterminado, sujeitando-se à legislação em vigor no que lhe for aplicável. Dos objetos da associação social, a associação tem por objetivo social as seguintes atividades: difundir e representar a história da marca Gurgel preservar a história da marca Gurgel Motores S.A., promoção da memória cultural e do valor histórico de veículos antigos e para a divulgação dessa atividade cultural. Deixa eu ler um pouco agora. Próximo. Vai lá, Zé. Promover a integração entre seus associados para discutir, aconselhar, sugerir e interagir sobre assuntos que se destinam ao conhecimento técnico, manutenção, restauração de qualquer espécie de veículos da marca Gurgel e seus assemelhados. Dar suporte para seus associados ou interessados com conhecimento em realização de vistorias técnicas para emissão de laudo ou certificados, de acordo com a legislação vigente. Fazer avaliações, avaliar. Fazer e receber doações em todas as suas modalidades, bem como a contratação de serviços de terceiros para a campanha de veiculação e divulgação, sempre em prol ao objeto da associação. Estabelecer anualmente, não além de 15 de dezembro de cada ano, em Assembleia Geral, o valor da contribuição para seus associados, a ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Da Assembleia Geral, artigo 5º. A Assembleia Geral Deliberativa da entidade é o órgão máximo e será constituída pelos seus associados em pleno gozo de seus direitos. Parágrafo único. Somente terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais
quem estiver em dia com a contribuição anual da associação. Artigo 6º. A Assembleia Geral se regerá por esse estatuto e poderá ser convocada por 1/5 dos associados ou pela diretoria. Artigo 7º. Complete a Assembleia Geral. Primeiro, eleger e destituir os membros da diretoria e do Conselho Fiscal. Segundo, aprovar as diretrizes e linhas de ação do Gurgel Clube e Companhia. Terceiro, apreciar, discutir e votar o relatório anual da diretoria, contendo as contas e outros resultados relativos ao último exercício, com as recomendações da diretoria e do Conselho Fiscal, bem como o orçamento anual para o exercício social seguinte, mediante elaboração e aprovação da diretoria. Quarto, deliberar sobre as propostas que lhe forem encaminhadas pelos órgãos administrativos ou pelos associados. Quinto, alterar o estatuto social de todo ou em parte. Sexto, aprovar o regimento interno que estabelecerá os vários setores de atividades da associação. Sétimo, deliberar sobre a extinção da entidade e a destinação do remanescente do patrimônio. Artigo 8º. As Assembleias Gerais ordinárias e extraordinárias serão convocadas pelo presidente por meio de comunicação divulgada no site do Gurgel Clube e Companhia, por edital fixado na sede da associação, contendo a ordem do dia, a data, a hora, as regras de procedimento e as condições de realização com antecedência mínima de 15 dias corridos. Parágrafo 1º. Aqui eu incluiria as mídias sociais, não só o site. Também. Instagram, Facebook. É isso aí. Mas Toda a tudo mídia bem. social. Exato. E as que surgirem mais, né? Sim. É. Parágrafo 1º. A critério da diretoria, as Assembleias Gerais poderão ser realizadas exclusivamente em ambiente virtual, por meio de aplicativo de videoconferência, desde que disponibilizado previamente o acesso aos associados e a possibilidade de voz e imagem, bem como o registro auditável dos respectivos votos e deliberações. Parágrafo 2º. Estarão dispensadas as formalidades de convocação às Assembleias Gerais a quem comparecer, presencialmente ou por aplicativo de videoconferência, a totalidade dos associados com direito a voto. Parágrafo 3º. As deliberações da Assembleia Geral somente versarão sobre os assuntos constantes do edital de convocação. Parágrafo 4º. As Assembleias Gerais virtuais terão suas imagens arquivadas pelo prazo mínimo de 5 anos. Sou demais. Artigo 9. As Assembleias Gerais obedecerão ao seguinte quórum, caso não seja estabelecido em lei quórum especial. Primeiro, 2/3 do número de associados em condições de votar na primeira convocação. A contagem será feita 15 minutos após o horário marcado para o início da Assembleia. Segundo, metade mais 1 do número de associados em condições de votar na segunda convocação. A contagem será feita 10 minutos após a primeira contagem. Bom, no caso de hoje, ela já iniciou na primeira chamada. A primeira chamada, já está valendo. Terceiro, com qualquer número de associados, se dará após 5 minutos após o término da segunda contagem. Tá? Parágrafo único. Sendo que as deliberações aprovadas serão conforme a pauta e pela maioria votante dos presentes, conforme lista de presença específica para esse fim e devidamente assinada pelos presentes às assembleias, ou gravadas. Artigo 10º. Não poderá votar na Assembleia Geral os inadimplentes ou os associados que tenham sido admitidos após a convocação geral. Associados. Artigo 11º. Os associados serão divididos na seguinte categoria. 1. Associados fundadores, os que ajudaram na fundação da associação, que contribuem mensalmente com a quantia fixada a todos os associados e que são relacionados abaixo. Aqui a Altair gente Siqueira de Oliveira, não precisa colocar só Cleiton o nome. Campos, Cleiton de Albuquerque, Clélia Pires Leite, Denis Wilson, Dino Fagnani de Senzi, esse é assim que pronuncia, Diogo Iglesias, Fernando Antônio Alves, Gilberto Papron, Hugo Leonardo Barbosa Arruda, José Antônio de Nascimento, Maximiliano Duque. Busco. Nilson. É o endereço. Ah, tá. Ah, tá.
Nilson, Nilson Roberto Chaves, Paulo César Correia Pinto, Pedro Matias do Nascimento, Rafael Correia Faboel, Roberto Frederici, Rodrigo Lindenberg, Alonso da Silva, Rodrigo Lopes Barbosa Leste, Samuel Baleiro Lima, Silas Benhur Franco, Buisch, Valderci Arras de Lima, Valdir Montes, Wilson da Silva Franco. Artigo 2. Associados e contribuintes. As pessoas físicas ou jurídicas que contribuem mensalmente com a quantia fixada pela Assembleia Geral. Artigo 12º. A critério da diretoria poderão ser admitidos como associados ou associadas todas as pessoas físicas e jurídicas sediadas no Brasil ou no exterior, que concordem com os princípios e tenham interesse nas atividades que constituem o objetivo social do Clube Gurgel e Companhia. Artigo 13º. O não pagamento da contribuição anual acarretará automaticamente a suspensão do associado até a devida regularização, sem direito de pleitear qualquer valor de distribuição de contribuição realizada anteriormente. Artigo 14º. A admissão de novos associados se fará mediante requerimento em formulário próprio, devendo o pedido ser aprovado por no mínimo 2 membros da mesa diretora. Artigo 15º. A admissão produzirá efeitos tão logo a serem cumpridos os requisitos mínimos de associação, a saber, aprovação do pedido de associação e pagamento dos valores de associação conforme interno. Artigo 16º. A qualidade de associado é intransmissível, dela só podendo fazer uso que estiverem quites com as suas obrigações sociais. Artigo 17º. Encerrado o procedimento de admissão, os novos associados integrar-se-ão automaticamente na nova condição, subordinando-se às regras deste Estatuto Social. Artigo 18º. São direitos dos associados. Participar das atividades institucionais, culturais e sociais do Clube Gurgel e Companhia. 2. Participar das Assembleias Gerais, votando de acordo com os critérios estabelecidos neste Estatuto. 3. Eleger e ser eleito para o exercício dos cargos da administração nos termos deste Estatuto. 4. Notificar o presidente ou diretoria para examinar a qualquer tempo os livros, registros contábeis e demais documentos administrativos, observadas as normas aprovadas pela diretoria. 5. Propor a admissão e exclusão de associados. 6. Solicitar aos órgãos de administração para a adoção de providências julgadas necessárias para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. Os documentos solicitados terão prazo de até 15 dias para serem entregues pela associação. Artigo 19º. São deveres dos associados respeitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto, os regulamentos e as disposições do Gurgel Clube e Companhia. Pagar pontualmente as respectivas contribuições financeiras determinadas pela diretoria. Pagar eventuais contribuições extraordinárias para fins específicos, que vierem a ser aprovadas pela Assembleia Geral ou pela diretoria. Prestar as informações e esclarecimentos necessários à divulgação institucional do Gurgel Clube, em consonância com os diretores e canais de comunicação. 5. Colaborar com a completa realização dos objetivos do Gurgel Clube. Parágrafo único. O ingresso na qualidade associada do Gurgel Clube implica a adesão plena ao presente Estatuto e a todos os regulamentos que vierem a ser aprovados pelos órgãos de deliberação, não cabendo qualquer limitação de direitos não expressamente contemplados nesse testamento. Outros ligamentos dos associados. Artigo 20. A pedido do associado que assim o desejar e solicitar por escrito à diretoria, que providenciará o desligamento automático, não lhes cabendo qualquer restituição de valores pagos à associação. Artigo 21º. Por exclusão, os que deixarem de pagar as contribuições respectivas previstas no Estatuto, após prazo estabelecido na notificação de cobrança do segundo ano de inadimplência, porém com aplicação das penalidades estabelecidas no regimento interno. Artigo 22º. Por exclusão, os que agirem contra os fins da associação. Parágrafo único. O processo de exclusão de associados iniciará-se por decisão da diretoria. Artigo 23º.
o associado será pessoalmente intimado do início do processo de exclusão por meio de carta enviada pelo correio com aviso de recebimento, a qual constatará a descrição pormenorizada dos motivos que fundamentarão a proposta de exclusão e o prazo para a apresentação de sua defesa, que será de 15 dias. Artigo 24º. O associado apresentará defesa escrita contra sua exclusão ao Conselho Diretor, sob pena de confissão dos atos que fundamentarão a proposta de exclusão. Artigo 25º. O Conselho Diretor decidirá sobre a exclusão por maioria simples de seus componentes. Artigo 26º. A decisão do Conselho Diretor cabe recurso escrito, no prazo de 15 dias à Assembleia Geral para decisão por maioria simples dos associados presentes, em sessão de cuja pauta conte a proposta de exclusão. Artigo 27º. Da decisão final da Assembleia Geral não caberá recurso. Administração, diretoria. Aí o artigo 28º. A associação será administrada por uma diretoria composta por 14 diretores associados residentes do país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo diretor-presidente Valdir Montes, diretor vice-presidente José Antônio do Nascimento, primeiro secretário Pedro Matias do Nascimento, segundo secretário Fernando Antônio Alves, diretor de comunicação e marketing Valdeci Arraes de Lima, vice-diretor de comunicação de marketing Rodrigo Lopes Barbosa Leste, diretor técnico operacional Wilson da Silva Franco, vice-diretor técnico operacional Cleiton Antônio Campos, diretor financeiro Dino Fagnani de Senzi, vice-diretor financeiro Paulo César Correia Pinto, diretor jurídico Clélia Pires Leite, vice-diretor jurídico Diogo Iglesias. Opa, pulou. Muito aqui. Aqui. De diretor jurídico? Não, para diretor social Samuel Baleiro Lima, vice-diretor social Altair Siqueira de Oliveira. Artigo 29º. A investitura do cargo parar-se por termo lavrado no livro de atas e reunião da diretoria assinado pelos diretores. Artigo 30º. O mandato da diretoria é de 3 anos, sendo permitida reeleições. Artigo 31º. Os diretores conversar-se-ão ao exercício, observadas as limitações legais, até a posse de seus sucessores. Ocorrendo vacância do cargo de diretor ou impedimento do titular, caberá à Assembleia Geral eleger o novo diretor ou designar o substituto, que permanecerá no cargo pelo prazo de gestão do diretor ausente. Artigo 32º. A diretoria tem as atribuições e os poderes que lhe forem conferidos por lei e pelo presente estatuto para assegurar o regulamento funcionamento das associações, competindo-lhes especialmente mediante a deliberação tomadas em reuniões de diretoria. Primeiro, fixar a política administrativa e financeira, bem como deliberar sobre a orientação administrativa das atividades, organizando planos gerais de desenvolvimento da associação, determinar as providências que asseguram a rigorosa execução das suas resoluções e das deliberações das Assembleias Gerais, conceder licenças a quaisquer de seus membros, abrir transferências, expandir e fechar sedes e escritórios em qualquer parte do país e do exterior, apresentar à Assembleia Geral Ordinária seus relatórios
bem como as demonstrações financeiras. Artigo 33º. A associação poderá ser representada ativa ou passivamente em juízo ou fora Pela assinatura. pela assinatura do diretor-presidente, ou ainda pelo diretor-vice-presidente, em conjunto com um procurador, ou conjunto de 2 procuradores, bem como os seguintes poderes: representar a associação perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, juntas comerciais, sindicatos dos trabalhadores e patronais, órgãos de proteção ao consumidor, empresas de serviços públicos e quaisquer outros do poder público judiciário. Adquirir bens em nome da associação de qualquer forma, desde que aprovada pela maioria simples da diretoria. 3. Contrair obrigações, deveres, responsabilidades e ônus em nome e por conta da associação, perante terceiros, podendo, para tanto, assinar contratos, termos, pactos relacionados ao objeto social de qualquer valor, sem necessidade de aprovação pela Assembleia Geral, e abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancárias. Artigo 34º. Somente o diretor-presidente poderá constituir, em nome da associação, procuradores com poderes especiais, especificando nos instrumentos de nomeação os atos e ações que poderão ser praticados e o prazo de duração do mandato. Exceção feita somente aos poderes especiais abaixo, e também poderão ser dadas pelo diretor vice-presidente em conjunto com o procurador, ou ainda por 2 procuradores, sempre em conjunto. Primeiro, procuração com poderes das cláusulas ad judicia et extra, para atuação perante os órgãos administrativos, assim como perante o Poder Judiciário em geral. 2. Procuração para contadores e ou empresas de contabilidade com poderes específicos para representar a associação perante as repartições públicas em geral. Artigo 35º. Todas as procurações, com exceção ad judicia, não poderão ter vigência excedente a 1 ano. Artigo 36º. Observado o disposto nesse Estatuto Social, quaisquer atos praticados pelos diretores ou procuradores da associação em nome desta e que sejam estranhos ao objeto social são expressamente proibidos e nulos de pleno direito. Artigo 37º. A diretoria reunir-se-á ordinária e extraordinariamente na sede social ou de forma virtual por convocação e sob a presidência do diretor-presidente e na sua ausência pelo diretor-vice-presidente, sendo que dessas reuniões serão lavradas por secretário eleito atas circunstanciadas em livro especial. Conselho Fiscal. Artigo 38º. O Conselho Fiscal será instalado da forma da lei e será composto por 3 membros eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo único. Com mandato de 3 anos, podendo ser reeleito. Exercício social e superávites. Artigo 39º. O exercício social terá duração de 1 ano, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano, data em que a diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas na lei, as quais poderão ser apresentadas até 30 de abril. Artigo 40º. Poderão, a critério da administração, ser levantados balanços intermediários e ou intercalares para cumprir os requisitos legais ou atender a conveniências societárias. Artigo 41º. Caberá à Assembleia Geral, constituídas as reservas legais, deliberar sobre a destinação dos superávites, sendo, contudo, obrigatório o reinvestimento na própria associação em benefício de seus associados. Artigo 42º. O patrimônio do Gurgel Clube será constituído pelos bens imóveis e direitos que lhe forem dotados ou doados, legados ou adquiridos. Parágrafo único. As doações e legados ou encargos somente serão aceitos após prévia manifestação da diretoria.
Artigo 43º. Além dos recursos derivados da utilização do seu patrimônio, constituem rendas do Gurgel Clube. A. Contribuições financeiras de seus associados. B. Auxílios, dotações, subvenções ou receitas decorrentes ou não de termos de parceria, convênios e contratos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. C. Doações e legados. D. Produtos das operações de crédito internas ou externas para financiamento de suas atividades. E. Remuneração por eventuais serviços prestados. F. Rendimentos próprios dos imóveis que possuir. G. Recebimentos de direitos autorais. H. Rendimentos decorrentes de ações ou papéis financeiros de sua propriedade. I. Usufrutos que lhe sejam conferidos. J. Juros bancários. K. Outras receitas eventuais. Parágrafo único. Não, 44. 44. Pô, está chegando agora isso aí? Não, é o Wilson. É o Wilson. Ah, é o Wilson. Também? Pode ser. Artigo 44º. O patrimônio e as rendas do Gurgel Clube somente poderão ser utilizados na manutenção e desenvolvimento dos objetivos gerais e específicos da associação, conforme prioridades definidas pela Assembleia Geral e pela diretoria. Parágrafo único. Os associados não adquirem, a qualquer título, direitos sobre o patrimônio e as receitas do Gurgel Clube. Os recursos de destinação exclusiva não poderão ser distribuídos entre os associados, diretores, instituidores, conselheiros ou qualquer pessoa física ou jurídica ligada ao Clube Gurgel, direta ou indiretamente. Artigo 45º. Alienação, permuta e subrogação de bens do Gurgel Clube dependerão sempre de prévia e expressa autorização da Assembleia Geral e da diretoria, e do cumprimento das demais formalidades legais exigíveis, observadas as normas deste estatuto. Dissolução, liquidação e extinção. Artigo 46º. A associação entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei. Artigo 47º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação e elegerá o Conselho Fiscal, ou manterá o já existente, que deve funcionar durante o período de liquidação. Parágrafo 1º. Os membros da associação não respondem subsidiariamente pelas suas obrigações sociais. Parágrafo 2º. Em caso de liquidação após o pagamento de todas as dívidas, caso sobre o valor líquido ou bens, os mesmos serão doados para a instituição de caridade a ser escolhida pela diretoria e conselho fiscal. Artigo 48º. Os casos omissos nesse estatuto serão resolvidos conjuntamente pela diretoria. Artigo 49º. As normas e princípios éticos, morais e comportamentais da associação e seus associados, bem como as demais disposições nele inseridas e contidas, serão os parâmetros e referências da relação entre a associação e seus associados, e deverão ser seguidos e obedecidos por todos aqueles que já fazem parte, queiram ou venham fazer parte desta associação. Acabou. Assinam as partes o presente instrumento em 3 vias, de igual teor e forma, perante 2 testemunhas. São Paulo, 26 de março de 2023. Diretor Valdir Montes Cadê as taças para fazer? e José Antônio. Cadê a champanhe? Quanto fita? Calma, Quanto calma, fita? peraí, primeiro Quanto fita? temos que ver. Está aprovado o estatuto? Alguém tem alguma coisa contra? Não. Todo mundo vota a Vai, agora. Todo mundo a favor. Eu tenho. Aprovado. João Eu Preto, tenho. favor. Eu tenho. Só a favor, levanta a mão. No começo do estatuto não tem o logo do. Esse aqui é um documento para registro em cartório ainda. Não precisa. Precisa depois. Tem algumas correções. Algumas correções de língua portuguesa. Testemunha, advogada. Isso aí. Bom, então, tá aprovado. Só corrigir uns detalhezinhos ali, imprimir. Beleza, temos aqui o chat, aqui o pessoal participando. Alcides está participando aqui, aprovado, maravilha. Olha o carro. Olha aí. Bom, senhores, Gente, é o seguinte, eu gostaria de falar algumas coisas. E assim, primeiro, parabenizar o Valdir, o Toninho, com as pessoas envolvidas, certo? todos nós. E agradecer que quem está participando
Porque eu comentei com algumas Tudo bom? pessoas do clube, pessoalmente, particularmente, cada um por vez, e é o seguinte, a gente vai encontrar muita dificuldade, certo? Sim. Tem muitas pessoas que vão agir na empolgação e depois vão, por vários motivos, vão sair, não vão participar. E eu entendo que às vezes é tempo, enfim, e tantas outras coisas. Mas eu acho que a gente tá dando o passo certo e muito importante para que isso se materialize. Sim. E há alguns anos atrás eu tentei fazer isso em outro grupo e fui achincalhado lá e tal, porque dizem que amam o Gurgel, não sei o quê, mas só usa o grupo É outra história, vamos em frente. para vender o carro, enfim. Mas eu acho que a gente está no caminho certo para perpetuar a marca Gurgel, o nome Gurgel, a empresa Gurgel e a história do João Gurgel. Para que mais para frente não fique só no rodapé de algum livro, de alguma revista. Então, acho que a gente tem que se unir mais sobre isso daí e manter firme sobre o propósito do grupo. Pessoal, a segunda parte da Assembleia seria com relação aos valores de mensalidade, né, que a gente já teria definido entre nós, a diretoria e os sócios fundadores. Então, somente para ratificar, seriam 3 opções de contribuição, né, associativa. Uma mensal no valor de R$15, a segunda opção de semestral no valor de R$75 e anual no valor de R$120. Tá? Só que qualquer pagamento só vai acontecer depois do clube estar formalizado com o CNPJ, conta bancária aberta, para que todo e qualquer pagamento ao clube seja feito diretamente à conta bancária. Né? Que ficará, como vocês viram no estatuto, né? A sua documentação, seus extratos à disposição de qualquer associado, né? E também do Conselho Fiscal que venha a ser eleito. Está aprovado, gente? Então, tudo bem? Aprovado. Agora, Valdir, é só estourar champanhe. É isso aí. Agradeço a todos. Obrigado. Como o Wilson disse, né? É realmente um início, é um pontapé inicial. Muitas dificuldades, muitos obstáculos e muitas dificuldades realmente virão pela frente, tá? Mas é uma premissa para a gente realmente partir para essa fundação e para chegar nesse ponto que nós chegamos aqui, foi desde o início. Nós temos que ter, no mínimo, 10 pessoas verdadeiramente comprometidas. Comprometidas realmente. Quando eu falo comprometidas, não é no sentido de se sacrificar, mas é realmente no sentido de se comprometer. Não só de boca, mas também com ação, né? Com atitude. Tá? E isso a gente obteve, né? No primeiro momento, tanto é que nós chegamos aqui. Hoje nós temos uma diretoria aí com 14 pessoas, ou seja, são 4 pessoas a mais. Mas é assim, a premissa. Essas 10 pessoas, tá? Como eu falei, e como o Wilson mesmo falou, bem pontuou, ao longo aí da jornada, isso é só um começo. Muitas pessoas se manifestaram no ímpeto, né, na empolgação e tal, mas até em decorrência de algum problema, algumas pessoas vão desistir, vão parar no meio do caminho, vão realmente desistir da empreitada. Mas essas 10 pessoas, no mínimo aí que eu falei, essas 10 pessoas terão que caminhar junto. Saber que realmente todo começo é difícil, né? E geralmente depois do começo é mais difícil ainda, né? Mas a gente tem que, já tem que encarar realmente essa decisão que nós tomamos aqui como algo realmente a ser superado. É um desafio realmente para todos nós, tá? E eu espero contar com o apoio de todos. Já de antemão agradeço realmente a colaboração e empenho de todos até aqui. Quer dizer, isso só foi possível porque vocês realmente deram oportunidade, né? Mas assim, a caminhada é longa. Isso é um primeiro passinho, eu não diria nem um passo, é meio passo que a gente está dando, né? E a caminhada é longa, é maratona realmente. São aí 42 quilômetros para percorrer. Ou seja, tem que ter fôlego. Isso aí, Valdir. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que ninguém foi pego de surpresa. Todo mundo já está ciente realmente que as dificuldades virão, mas a gente vai ter que estar junto. Vai ter que estar realmente coeso, unidos, né? Num só propósito e botar a coisa realmente para funcionar
e o mais difícil, permanecer, né? Permanecer funcionando, que é realmente mais difícil. Tá bom? Mas eu agradeço a todos aí. Muito obrigado, tá? Alguém mais tem alguma palavra para falar, alguma coisa? Tá perfeito. Silas. Aí, tá perfeito. Silas? O João de Preto, se quiserem falar alguma coisa, bem, vocês, qualquer um. Não, eu gostaria só de parabenizar todos vocês aí. Infelizmente, eu não pude estar aí hoje, mas estou acompanhando daqui, tá? E não tenho conseguido participar dos eventos também aí da família Gurgel, mas estou sempre acompanhando, tá bom? Então, mais uma vez, parabéns para todos aí que estão envolvidos, todos os que foram aí para também participar dessa assembleia, tá bom? Forte abraço para todos. Obrigado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, Rodrigo? Não. Próximo passeio. É isso aí. Feliz Maio. Bom, presidente, Lá em então Belém. declara encerrada aí a assembleia. Próximos passos. Bom, os próximos passos seriam redigir a ata dessa assembleia de hoje, com a incorporação do estatuto aprovado, as assinaturas, registrar em cartório, né, e depois registrar nas repartições públicas aí competentes, para a partir daí podermos aí abrir a conta bancária e definir aí a questão de procurações, procuradores e tudo isso. É uma questão burocrática agora, para a gente ter o clube aberto e Logo em seguida, o funcionando. Conselho Fiscal também, né? Sim, Conselho Fiscal também. Isso a gente pode marcar uma reunião geral para poder definir esse Conselho Fiscal. Né, Clélia? O Conselho Fiscal é a última coisa, vamos dizer assim. Que vai ajudar assim, sim, alguma coisa. Eu gostaria de assim, além da mensalidade que a gente vai ter, eu conversei já com o Valdir, Pode, tira. faz um tempo, talvez eu nem lembre, com o Toninho faz pouco tempo, sobre da gente ter outros meios da gente ter renda. Por exemplo, camisas, brindes, Bonés, boné, coisa e tal. E se alguém adesivos. tiver alguma ideia aí, alguma coisa, pode falar, porque a gente vai tentar É só mostrar aqui, ó. verificar com Já fiz convênio com esse pessoalzinho que vende isso aqui, ó. bacana, Já tô com o contato dele já. E a gente Já tá tudo. porque é o seguinte, Tinha esperado um pouco mais para comprar um tem o nosso tem o outro clube lá, o Gel Guerreiro, que eu vejo assim, por exemplo, hoje o Bruno trouxe coisas para vender, coisa e tal, eu vejo também A gente tem que anunciados. fazer isso também. Tem que fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Estou usando o boné deles, a gente poderia estar usando o nosso. Sim. Vamos ter. Vai ter, né? Sim, é só um Vamos exemplo. trocar aqui pelo Não, nosso logo. Não, que a gente não pode usar o dele sim, mas Claro. assim, a gente ter a opção da gente ter para vender. Entendeu? Porque tem É isso pessoas que não têm o carro, não têm condições de ter o carro por vários motivos, mas quer ter a gostam da camiseta, marca, mas querem quer ter ter a o carro camiseta, no quer ter futuro. o boné, o chaveiro. Porque nem não torcer pro time tem camisa. Né? É igual Eu falo isso que eu É faço isso mal, aí. né? Então, acho que tem que ser. Mas... Abraço. Parabéns, obrigado aí pela presença. Valeu, hein? Muito obrigado. Valeu, um abraço. Quer fazer tua ficha não, Marcelo? Já? Mas eu retorno aí, viu? Depois eu te mando os dados, você só informa para gente quais são os Olha a dados. mensagem. Ah, depois. Não viu, Marcelo? Pouco, eu vim com ele. Tá, Sabe, então vamos sabe tomar que ele ele vai como- embora cedo, Bom, presidente, vai declarar encerrado a assembleia. O Paulo já vai. Então, eu declaro encerrada a assembleia, tá? Já foi feita Não, a horas dos votação. inscritos. Está encerrada, é isso aí. É isso aí. Isso é obrigado. A gente devia ter terminado isso, a gente saiu com o boi, nesse sentido, equilibrar a perna, dar uma volta ali. Isso é bacana. Podemos fazer ainda. Bom, muito obrigado, viu, João? Vou estar encerrando. Obrigado para vocês, um bom retorno para todos aí que estão. Valeu, obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.